Bora para a segunda parte da aula de gestão de risco. Agora, se você não assistiu a primeira, eu vou deixar o cardzinho aqui, tá? Para você assistir a primeira aula. Não assiste essa, porque é continuidade da primeira aula, que foi ali eu explicando passo a passo sobre uma boa gestão de risco. Gente, não é só sobre capital. Tá ligado a tempo que você fica no mercado, quantidade de operações, até o tipo de operador que você vai ser. Você vai ser o cara que vai fazer parcial, você vai ser o cara que quer levar mais operação. A questão de quando você treinar, depois do treinamento, vale a pena eu ir para a minha conta real com o capital que eu tenho? Vale a pena eu ir para uma mesa proprietária? Quando é melhor eu fazer cada coisa? Então, assim, as duas aulas, elas na verdade são uma, só que como ficou muito grande e eu fico com os alunos ao vivo na sala, isso foi feito ao vivo, então volta lá e depois você assiste aqui. Se você já assistiu a primeira, pode continuar, faça bom proveito, vamos embora. Como vai estar a saúde? Estamos falando de 3 pessoas que têm o mesmo capital, ok? Ela tem um capital de 5 mil. Ela tem um capital de 5 mil. Então, uma delas já perdeu metade do valor. Imagina como está a mente desse camarada que em 5 dias perdeu metade do capital. Esse cara aqui está propenso a não querer usar trava, a tentar recuperar tudo num dia. Esse cara aqui tem uma chance maior de falhar no gerenciamento. Por quê? Porque ele está exposto emocionalmente, exposto financeiramente, exposto mentalmente. Cara, você está exposto aqui a conhecer o pior de você, tá? E quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Você tá propenso a realmente conhecer o seu pior lado, que é o lado que faz muita gente até desistir do mercado. Esse camarada aqui de baixo, ele perdeu 1.250, certo? Ele perdeu 1.250. Então, assim, já é um pouco mais tranquilo do que esse cara, porque esse aqui perdeu 25% do capital, né? Perdeu metade ali do que esse primeiro grupo. E nós temos o terceiro, que os ganhos dele talvez sejam menores do que os ganhos do dia que esse cara aqui vai bem, só que, cara, eu não posso me preocupar primeiro com o ganho. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, quanto que eu posso perder. Depois disso eu vou me alinhar para fazer o que for melhor para mim. Mas primeiro eu preciso alinhar a questão do negativo, a questão da perda, ok? Então, para esse cara, ainda restam, só para a gente matar isso aqui, esse cara ainda tem mais 2.500, certo? Esse outro camarada aqui tem mais. Se eu errar, vocês me corrigem aí que eu tô falando e colocando já aqui. 3.750, se eu não tô calculando errado aqui. É isso mesmo. E esse camaradinho aqui tem 4.375. Tá, então vamos chamar esse cara aqui. Vamos chamar esse cara aqui de A.
Vamos chamar o segundo cara de B, ou a segunda operadora, operador, e o terceiro, a terceira de C. Em qual pele você quer estar no pior dos cenários de uma semana? Você quer estar na pele do A, do B ou do C? Vão respondendo aí que eu vou lendo. Mas com sinceridade. Porque o C ainda está vivo, entendeu? Mas qual é o grande problema? Porque você acaba não olhando para isso. Você olha para os ganhos. Então, por exemplo, esse cara também, quando ganha 500. Então, você está preocupado com o ganho e está esquecendo do capital, que é o principal. Agora, existe um outro cenário, que é o cenário da mesa. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei se eu consigo capturar essa tela do jeito que ela tá travada ali. Pera aí, deixa eu ver se eu vou... Talvez eu consiga, tá? Deixa eu ver aqui... Tá. Opa, acho que vai dar. Boa. Pronto. Deixa eu salvar. A, B, C. Pronto. Deixa salva ela ali. Então, qual que seria a outra possibilidade? Lembra que eu falei para vocês dos 125, por exemplo, de perda ali? Deixa eu pegar a imagem agora. Cadê? Espera aí que eu me perdi aqui. Cadê? Captura. É que eu não vi a pasta que ele salvou. Espera aí, deixa eu ver aqui. Salvar seria onde? Ah, tá. OBS vídeo. Ixi, tá lá no vídeo. Tá. Não. Então deixa eu colocar aqui. A imagem vai estar aqui no meio. Aqui. Vou deixar ela aberta para vocês. Para a gente não perder. Então, qual seria uma terceira via para esse cara que só tem os 5.000? Vamos pensar aqui que ele, por exemplo, ele pegou um plano, o maior plano que tem aqui hoje, de 20 contratos. Então ele vai para um teste. Tá? Então esse é um dos cenários aí para um cara que tem ali os 5.000. Para ele comprar isso aqui, ele não precisa dividir para não pagar juros, ele tem um valor, sobrarão 4.000, correto? Dos 5 dele. Ok? Estão entendendo até aqui? Então esse cara vai ter 4.000 sobrando, que ele pode deixar rendendo, ele pode fazer qualquer coisa. Agora que eu vi, Josué. Próximo eu faço isso. Se eu sei que você já manja dessas paradas. Então, ao invés dele estar exposto ou aqui em 40 partes, ou com 20 partes aqui o capital, ou 10 partes, ele fez diferente. Ele tirou R$1.000 dos 5.000, ok? Seriam ali 20%, certo? 20% dos 5.000.
e ele investiu num teste. Aí que é a sacada para quem às vezes fala, Matheus, eu tenho outras coisas e assim, cara, eu não tá tranquilo, sobrando daquele jeito que eu posso falar, não, isso aqui é pro day trade tranquilo. Aqui é onde eu acho que você consegue fazer uma sacada bacana. Por quê? Porque você gastou 1.000 para fazer um teste que você vai ter que testar o seu emocional de um jeito ou de outro. E nesse teste, é um exemplo, você pode pegar até testes menores, tá? Você tá aqui e você pode perder 4.000. Só que, na verdade, se você perder esses 4.000, quanto que você perdeu de verdade? Se você perdeu o teste da mesa, daqueles 5, você perdeu apenas 1.000. Concordam? Estão entendendo? Então, assim, essa é a maneira que eu vejo mais saudável. Então, por exemplo, vamos falar do plano aqui. Faixa preta, 20 contratos. Pessoal, quanto que eu posso perder no dia aqui? Vamos pensar o seguinte. Quanto é 100 pontos de stop com 20 contratos? Eu já sei. São 10% do seu capital. Se você tomar um stop de 100 pontos com 20 contratos, você está levando um stop de R$400. Aí eu vou falar para você, tem condições de você operar com 20 contratos no plano de 20 contratos? Como entrada primeira ali? Só tem condições se você falar assim, cara, eu aceito perder 10% ao dia, é uma operação só e acabou. Você pode fazer isso. Mas não é o mais saudável. Quanto que seria o mais saudável para eu perder no dia? Minimamente R$200. No mínimo. Em partes, né? Dividir o capital em 20 partes. Então aqui eu particularmente considero saudável. Por quê? Pô, Matheus, mas você não falou que era melhor se a gente pudesse dividir em mais partes? Só que aqui você está num plano que você está 4 vezes mais alavancados do que ele, do que o que você pagou por ele, ok? Se você passar no teste, você vai ter essa margem e a gente olhando, pô, eu tenho direito a 20 dias aqui. Então vamos pensar que essa quarta pessoa, ela não foi por nenhum dos 3 caminhos que eu falei ali atrás. Ela foi por esse quarto caminho aqui, que foi o caminho de comprar um teste de mesa. Ela está 5 dias ruim, né? A semana foi a pior possível. E ela perdeu R$200 por dia. Ah, Matheus, mas eu posso aceitar perder 150? Sim, mas aqui eu estou falando ainda da maneira que eu considero a mínima saudável. Por quê? Para você entender que vai fazer mais sentido para quem está nessa situação que eu estou colocando aqui. Então, essa pessoa acabou perdendo 5 dias, R$1.000. Só que, na minha visão, a sua mente, se você estiver numa situação dessas, ela vai estar ela vai estar bem mais tranquila do que a do camarada que está numa dessas situações. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho, e por isso que eu falo que está muito envolvido com dinheiro, tá? Eu tenho ainda 3.000
do meu teste. E aqui eu estou falando o pior dos cenários. Eu acredito que não vai acontecer com você. Você ainda tem 3.000 disponíveis, certo? Quantos dias de vida você tem? Quantos dias de vida você tem? Você ainda tem, se a gente for pegar aqui, 15 dias de vida você tem sobrando ainda. 15 dias de vida. Quando eu falo de vida, é no sentido assim, se você perder mais 15 dias seguidos, você zera essa conta. Só que tem uma sacada por detrás disso. Quanto que você tem do seu capital verdadeiro ainda? Depois de tudo isso, você continua com aqueles 4.000 que você falou assim, era 5 para o mercado. Você investiu 1.000 para fazer isso e você tem 4 caso tudo dê errado. Você entende que esse é o cenário de quem preserva capital? De quem está protegendo o capital? Então aqui você pode falar assim, cara, vou comprando outras coisas, já que é para investimento, vou fazendo outras coisas aqui que são mais seguras. Pô, já pensou se eu consigo transformar esses 4.000 aqui em 4.300, 4.400? Caramba, praticamente, pô, velho, eu tenho um teste e ainda tô rentabilizando de leve esse aqui, de alguma maneira, de outras formas, saudáveis ali. Comprando ações, com dividendos. Lógico que vai estar pondo em risco se for fazendo isso, mas maneiras mais saudáveis. Cuidado com a autossabotagem, que se a mente tiver programada para não vencer, aí isso que eu tô te falando aqui é melhor você pegar esses 4.000 e deixar na caixinha do Nubank, tá? É mais vantajoso, porque aí às vezes o cara, ele não vai por aqui, mas ele vai e quer fazer como se fosse day trade, swing trade, loucura. Não é isso que eu tô falando. Estou falando de proteger o capital, ok? Então eu só preciso que vocês entendam o seguinte, independente do caminho que vocês forem correr, esse sempre vai ser o mais saudável. Porque nesse você não está expondo muito do seu capital. Você expôs 20% dele para fazer um teste que você faria na sua conta real se você não estivesse nele. Pô, passei num teste, Matheus, porque não tem prazo. Aí, para quem perguntou aí da Valura, não tem prazo. Você pode falar direto com o Pedro e falar assim, Pedro, o Matheus falou que eu posso falar com você. Irmão, você pode, por favor, bloquear, eu não quero ter 20 contratos disponível. Eu quero ter no máximo, aí é onde vocês criam as regras, 5 contratos. Eu não quero 20, eu quero 5. O que mais? Pedro, eu quero limitar, quero que a mesa me bloqueie com 5 operações. Quem são os alunos que já fizeram coisas parecidas aí com o Pedro lá? Vai falando só um eu aí no chat para eu saber, pessoal da sala. Isso aqui me deixa dormir em paz, tá? Josué, pessoal que já fez isso aí. Isso aqui me faz ter paz com relação a vocês, porque eu sei que não tem como uma coisa estragar tudo de um dia para o outro. A mesa vai tirar. Pedro, outra coisa. Se eu tiver 3 operações negativas, consecutivas ali, eu quero que a mesa me tire também, tá? E aí, pronto. Um exemplo, tá? Não que você tem que fazer exatamente assim, mas um exemplo. Ah, e principalmente, ô Pedro, se eu perder R$200, eu quero que
a mesa me tire também. No caso de eu perder R$200. Por que eu acho interessante isso aqui? Porque alguns têm descontrole. E aí quando você tem descontrole, o que acontece? Você vai lá e tira a trava, você vai lá e tira a trava do Profit, você vai lá, ativa o Copilot da XP, daqui a pouco você desativa. Na mesa é diferente. Você não vai, Pedro, desativa aí pra mim. Opa, como assim? Calma aí, cara. Então, vamos esperar. Eu pedi, eu não sei se ele fez isso. Eu até falei, se você puder fazer isso só na segunda-feira, mas eu acho que tem que esperar um prazo. Depois você até pergunta pra ele. Mas é já pra quê? Pra ainda que o cara quiser fazer, se ele quiser fazer isso, no mesmo dia ele não vai conseguir. E ainda assim, o Pedro ainda vai falar, cara, você tem certeza que você é aluno do Matheus, cara? Você pôs a trava, você vai tirar. Você não tá num dia de descontrole, não? Quer conversar um pouquinho aí? Pega uma água, pega um chá aí, cara. Vamos conversar. Então é uma chance de você sobreviver no mercado. Para quem tem pouco capital, se eu tivesse chegando no mercado hoje, gente, eu iria por esse caminho, mas sem sombra de dúvida. Eu prefiro pegar os 5 mil e falar assim, eu tenho 5 testes para fazer. Não que a gente vá com essa cabeça, mas você entende o que eu tô falando? Do que falar assim, eu vou pôr 5 mil ali. Pô, eu já fiz empréstimo, aqueles empréstimos de cartão de crédito para pegar 10 mil e colocar. E qual foi o resultado? Fiz 3 mil no primeiro dia, com 10 mil. Olha que loucura. Com um mês eu tinha quebrado a conta, porque eu não tinha limites. Então, se a gente for pensar por essa maneira, eu acho muito mais saudável. Matheus, tem outras mesas boas? Tem. Quem gosta de Forex, tem a mesa que o Felipe está operando, que depois qualquer coisa, manda mensagem no suporte ali procurando ele, que ele já fala com você e para explicar direitinho. Mas brasileira tem outras. Só que assim, eu não vou ficar falando de nomes aqui, porque esse vídeo eu vou colocar para os outros alunos, então estou falando só da Valura. Mas tem uma mesa que boa parte de vocês sabe que eu gosto muito também. Só que quando eu pedi para eles fazerem isso aqui pelos alunos, eles falaram que não está na política deles hoje. Então, é por esse motivo que eu não estou falando deles também, tá? Mas é uma mesa boa pra caramba. Se vocês me perguntarem aí, eu falo para vocês, mandarem mensagem, boa, tem bastante contratos, só que o gerenciamento tem que ser por você. E eu sei que a boa parte dos operadores que quebram conta, não quebram por não saber operar. Quebram por dia ruim. Vocês concordam? Alguém aqui já quebrou por causa de um dia? Você estava indo bem e quebrou por causa de um dia? O Thiago já deu um joinha ali. Alguém mais? Matheus, estava indo bem, teve um dia que eu perdi a mão, cara. Voltei pro zero, entreguei tudo. E muitas vezes não é nem quebrar o capital, tá? Mas quando as suas emoções e sua mente se desalinha e um dia de descontrole faz isso, para você entrar no eixo é muito difícil. Então, né? Eu também já surtei no mercado, cara. Já coloquei, tipo, de perder e falar assim, não, vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais. E coloquei meu salário e foi um dia que eu perdi meu salário. E pra falar pra mulher que eu perdi o salário, nem essa história só foi virar à tona depois de um tempo aí. Tive que dar um jeito de resolver as coisas, porque eu falei, cara, você fica... Olha que situação, aí você vê que você tá no caminho errado, você fica com vergonha de contar pra quem tá do seu lado. Você não quer expor isso de jeito nenhum, porque você fala, meu Deus, dá vergonha disso. Então só o fato de você fazer isso já mostra que é um caminho que não é legal, entendeu? Então, Paulo, é uma coisa que assim, igual você falou, pô, 200 para mim é muito. Então tem que se pensar, falar, cara, 200 para mim é muito. Das duas, uma. Ou eu vou para uma opção dessas,
que eu vou arriscar, eu vou colocar em teste ali 5 dias ruins, Paulo, que seriam R$1.000, para poder ter uma margem de 4.000 e perder os 200 tranquilo no dia ruim. Ou eu vou ter que diminuir se eu quiser ir com o meu capital, falar assim, cara, quanto que é saudável? 50, 60? Só que aí é aquilo, quando eu reduzo muito, questão de performance, legal, você vai se alinhar. Em questão de capital, vai ser um pouco mais difícil de vocês verem um dinheiro que já dê, às vezes, para pagar algumas coisas ali, porque você está com a mão muito pequena. Então, Matheus, mas não dá para fazer 300, 400 reais com um contrato? Dá, mas não é saudável. Eu fazia muito, cara. Primeira vez que eu fiz R$1.000 foi, se eu não me engano, com 2 contratos no dólar. Só que assim, caramba, eu tive que surfar o movimento da vida para fazer isso. Entendeu? Sendo que a gente pode se expor muito menos. Imagina, por exemplo, o mercado tá aí entre idas e vindas. Ó, vamos ver onde o mercado tá. Lembra que eu falei para vocês? Gente, existe uma chance do mercado ficar preso aqui bastante tempo. Por quê? Porque é pelos 60 minutos. Então, eu não quero pegar toda a quebra se vir, porque se fosse pelo 15 eu queria, pelo 60 não. Então, assim, o que o mercado fez pela gente? 600 pontos até aquele alvo, para quem foi até o fundo, que foi mais corajoso, 900 pontos. E para quem não soltou o mercado já voltou praticamente aí metade. Então, entende que assim, eu querer fazer às vezes com um contrato, pô, foi legal, o mercado andou bastante, mas tem dia que ele não vai andar tanto, tem dia que ele vai andar 500, vai voltar. Então, com menos contratos, de maneira saudável, eu vou acabar querendo menos também. 300 pontos eu já acho assim, pô, coisa pra caramba, pra quem tá com a mão muito pequena. E pra quem já tem uma margem maior, por exemplo, se eu aceito perder 200 aqui, num teste, eu também posso ir para ganhar os mesmos 200, num dia muito bom ganhar 300, 250, 400, 450. Então acaba sendo saudável e aí vocês têm tempo para se especializarem no mercado sem se machucarem. Pega, por exemplo, aí que vocês já perderam, quem já tomou as pancadinhas do mercado aí, as mais fortes? E imagina se você pegasse, poderia ser até uma mesa com mais contratos, tá? Mas se você tentasse fazer aquilo que você tentava através de uma mesa, seria uma perda muito mais saudável para a vida de vocês. Então é mais ou menos uma maneira aí, sei que eu me estendi um pouquinho, né? Eu não tava querendo falar, o Felipe foi me forçar a falar, aí não tem jeito. Mas é o caminho que eu acredito que vai ajudar muito vocês aí, tá?